Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aula. A aula vai ser de anticorpos monoclonais. O meu nome é Rony, eu sou professor de imunologia, dou aula de imunologia há mais de 10 anos. E eu comecei a gravar esses vídeos, né? Eu sempre falo aqui no canal, nesses vídeos, que eu comecei a gravar justamente para os meus alunos da graduação por conta da pandemia de 2020, né? E agora, como eu vi que tem outras pessoas assistindo, eu resolvi colocar o meu rosto aqui para que vocês me conheçam. Eu sou o Rony Brito, e aí a gente vai ter uma aula de anticorpo hoje, tá bom? Eu só vou voltar no programa para desabilitar a gravação do meu rosto, porque afinal de contas o que importa é a aula de imunologia, não é verdade? Então vou voltar lá só para a gente tirar aqui desabilitar a gravação, e aí a gente volta aqui nos slides para a gente continuar. Bom, anticorpo monoclonal. O anticorpo monoclonal é algo que foi uma tecnologia desenvolvida lá em 1975 por dois pesquisadores incríveis. E esses caras desenvolveram esses anticorpos e a técnica ela é usada até hoje, justamente para você conseguir fazer esses anticorpos monoclonais e a partir daí você usá-los em diferentes técnicas de diagnóstico e para pesquisa científica de um modo geral. Quando a gente fala de anticorpo, o anticorpo ele é algo que é produzido pelos linfócitos B. Se eu olhar aqui nessa figura, por exemplo, deixa eu só pegar aqui uma caneta para a gente começar a riscar isso aqui. Então, o anticorpo ele é algo que é produzido pelos linfócitos B. Aqui está desenho de um plasmócito, ó, que é justamente um linfócito B diferenciado já, que foi ativado, ele se diferenciou em uma célula produtora e secretora de anticorpo, que são os plasmócitos. E quando a gente fala desse tipo de ativação, né, é por conta da presença de algum tipo de micro-organismo, né? E assim a gente espera que continue acontecendo, né? Caso eu tenha infecção por um micro-organismo, as minhas células B fazem o reconhecimento deste micro-organismo como sendo um antígeno estranho, começam a montar uma resposta, se diferencia então em um plasmócito. Esse plasmócito então vai produzir essas imunoglobulinas, que eu também posso chamar de anticorpos, e aí começa o processo de opsonização, né? Que é o anticorpo ligando ao redor do micro-organismo. Então eu falo que esse micro-organismo aqui, ó, ele opsonizados. Está opsonizado. E os anticorpos nada mais são do que proteínas, né? Então você tem lá, dentro da célula B, genes relacionados em produção dos anticorpos, dessas imunoglobulinas. Então essa célula, quando for ativada, ela passa a ativar esses genes e vai sintetizar mais imunoglobulina, mais anticorpo, que vai ser uma proteína, justamente para serem secretados para que eles vão no foco infeccioso e comecem a fazer então a neutralização e opsonização desses micro-organismos. Pois bem, gente, antes de falar do monoclonal propriamente dito, eu queria mostrar para vocês como é a estrutura do anticorpo, né? Porque como a gente já viu, eu tenho outra aula aqui no canal, inclusive, que é uma aula só de anticorpo, que a gente explica a estrutura e etc., da imunoglobulina, mas aqui eu queria retomar só para a gente entender, né? Então, bora ver essa figura aqui. O que a gente observa? Eu observo o desenho de um anticorpo aqui, e se eu observar com um pouco mais de detalhe, eu vejo que ele está desenhado, né, e pintado em duas cores diferentes. E por que essas duas cores diferentes? É justamente para apontar regiões dessa imunoglobulina que eu quero mostrar para vocês. A parte verde, que é essa parte menor, ó, vocês estão vendo aqui, né? Já que o anticorpo é uma proteína, ela é sintetizada a partir do quê, né? De aminoácidos. Então, esses aminoácidos, quando compõem essa cadeia aqui, que é um pouco menor, já que ela é menor, né, eu chamo ela de cadeia leve. E leve por quê? Porque o peso molecular dela, comparado com a outra cadeia, que é a cadeia desenhada aqui em vermelho, é o que eu estou riscando agora, essa cadeia ela é maiorzinha, tem mais aminoácidos, então ela é mais pesada, o peso molecular dela é maior. Então eu falo que as imunoglobulinas, elas possuem o quê? Então, né? Duas cadeias, que são as cadeias leves, que são essas que estão pintadas em verde, e duas cadeias, que são as cadeias pesadas. Então isso é comum em qualquer imunoglobulina, em qualquer anticorpo. Bom, além dessa divisão, né, em cadeia leve e cadeia pesada, eu também tenho uma outra divisão que eu posso fazer do anticorpo, mas mostrando outras regiões. Tanto é que eu vou clicar aqui agora, ó, e aparece o mesmo desenho de anticorpo, porém com cores diferentes. Por quê? Porque eu estou querendo mostrar regiões diferentes. Então, a região que a gente vê aqui em amarelo é a região que é chamada de região variável. Então, essa região amarela aqui, ó, que eu
estou circulando é a região onde mora a variabilidade das imunoglobulinas para ligar numa infinidade aí de anticorpos, né? Então você tem aqui dos dois lados, né, essas regiões que são as regiões variáveis e as regiões variáveis são as regiões que vão ligar aos epítopos dos antígenos. Enquanto que a região que está pintada em azul, essa região aqui é chamada de região constante. Então essa região constante ela não muda. Então o que vai mudar entre as imunoglobulinas? Vai ser justamente essa região aqui, que é a região variável, onde mora então essa grande variabilidade. Porém, algo que talvez vocês não saibam ainda é que na região variável eu tenho segmentos que são chamados de segmentos hipervariáveis. Mas o que é isso, um segmento hipervariável? Ora, gente, se a gente olhar aqui de novo, eu desenhei a mesma imunoglobulina, né, pintada em amarelo e azul, mostrando que nessa região amarela, que é a região variável, estou até escrevendo um V aqui para vocês entenderem que é variável, eu tenho pequenas sub-regiões, que estão aqui pintadinhas em cor de rosa, estão vendo? Ó? Essas pequenas regiões é que são os segmentos hipervariáveis. Esses segmentos hipervariáveis eu também posso chamá-los de regiões determinantes de complementaridade, ou simplesmente a sigla, né, que é CDR. E no caso dos anticorpos, eu tenho 3 CDRs em cada região variável. Olha aqui nessa figura. Então, eu tenho o CDR1, o CDR2 e o CDR3. Essas sequências de CDR, que são os segmentos hipervariáveis, eles são formados por cerca de 10 a 12 aminoácidos. É o tamanho de cada CDR. Então, é assim, é a região variável que liga ao epítopo do antígeno? Sim, é a região variável. Mas o que exatamente da região variável está ligando ao epítopo do antígeno? São CDRs. É aí que mora a especificidade da imunoglobulina, do anticorpo. O CDR1, CDR2 e CDR3. Aqui, ó, até coloquei uma figura da mão de um moço aqui, segurando uma maçã, como se a maçã fosse o epítopo do antígeno, e os dedos dele, ó, são CDR1, CDR2 e CDR3. E os CDRs ligam exatamente onde eles têm que ligar, eles não trocam aqui ligação. Por exemplo, o CDR1 não vai se ligar na posição do CDR2, nem o CDR2 vai se ligar na posição do CDR1. Então é assim que funciona as ligações das imunoglobulinas na região variável aos epítopos dos antígenos. E isso é importante a gente saber a parte do CDR 1, 2 e 3, porque lá na frente, quando a gente estiver quase terminando essa aula de anticorpo monoclonal, a gente vai ver a importância dos CDRs, porque eles podem ser modificados para você fazer uma terapia onde esses anticorpos não terão rejeição. Mas mais para frente a gente vai entender aonde que a gente vai encaixar esse CDR aí. Bom, algo que eu gosto de deixar muito claro também nessa aula, inclusive na aula, quando eu dou aula de anticorpo, eu também falo, e aula de resposta imune humoral, é justamente que as nossas respostas imunológicas, elas são respostas que são consideradas respostas policlonais, ou resposta policlonal. Por quê, né, gente? Toda vez que temos um processo infeccioso por um micro-organismo, a gente vai ter a resposta imune, né? Sempre começando pela resposta imune inata e desembocando então na resposta imune adaptativa, mais especificamente a resposta imune humoral, né? Que a gente está vendo que é justamente a resposta de anticorpo. Então essa resposta ela é policlonal por quê? Porque eu recruto várias células B para o mesmo antígeno em questão. Eu desenhei aqui algumas células, né? Dizendo que um exemplo, só para a gente entender como é que é essa resposta policlonal. E digamos que eu estou tendo uma infecção por uma bactéria que é o Streptococcus pyogenes. Tudo bem que o Streptococcus ele não é redondinho assim, né? Porque o nome já fala, né? Coccus. Então eles são bactérias mais arredondadas. Mas aqui eu coloquei esse desenho porque eu achei ele bonitinho e tudo bem. A gente sabe que o coco é uma bactéria que é arredondada. E o Streptococcus pyogenes é uma bactéria gram-positiva que tem essa morfologia, como eu já falei, de coco, né, que é redondinha, e ela causa algumas doenças, né, desde faringite bacterianas, que são relativamente comuns, até doenças um pouco mais graves, como escarlatina. Mas não estou aqui para falar da microbiologia, né, do aspecto do micro-organismo, e sim da resposta imunológica. Bom,
Se eu estou tendo uma resposta imune contra essa infecção do Piógenes, o que vai acontecer? Eu vou ter uma célula B que vai reconhecer uma determinada região neste micro-organismo. Então aqui, ó, a gente observa que todos os micro-organismos, eles são idênticos. Se eu olhar, ó, eu vou ter, por exemplo, esse micro-organismo tem este epítopo aqui e esse do lado, já que ele é idêntico, ele também vai ter o mesmo epítopo. E assim por diante, ó. Esse outro epítopo amarelinho, o epítopo rosa, o epítopo vermelhinho, inclusive aqui o epítopo, que é o epítopo azul, que é onde eu estou tendo aqui a ligação dessa célula B neste epítopo, que é o epítopo azul. Pois bem, essa célula B que se ligou aqui, ela faz o quê? Ela endocita esse micro-organismo, processa ele, e este linfócito B, ele expande esse clone. Então, essa uma célula faz mitose, então ela vira duas células. Essas duas células que deram origem a partir dessa uma aqui, elas se multiplicam, dão origem a mais outras células, mais 4 células, e assim vai expandindo aquele clone. Clone por quê? Ora, se uma célula fez mitose e virou duas células, uma é clone da outra. E assim por diante. Essas duas viram 4, são todas o quê? Idênticas, clones. E aí, como eu tenho neste micro-organismo, nesse exemplo que eu coloquei, outros epítopos, o que é que vai acontecer? Outras células B, que reconhecem outras regiões, outros epítopos, também irão aparecer para fazer essa resposta. Então, eu também tenho uma outra célula B, que reconhece esse outro epítopo diferente. Essa célula B faz mitose e vai se multiplicando em outros clones idênticos. E isso acontece, gente, para todos os outros epítopos. Então, esses outros que a gente acabou de ver, ó, essa célula B aqui, que tem um anticorpo amarelinho, vai ligar no epítopo amarelinho, essa outra vai ligar no epítopo rosinha, e essa outra célula B com anticorpo vermelho se liga ao epítopo vermelho. Eu coloquei as mesmas cores justamente para a gente entender. Ou seja, gente, com esse desenho, com esse slide, eu quero mostrar o que para vocês, né? Quando entramos em contato com algum micro-organismo, nunca a resposta de célula B vai ser uma resposta única, com apenas uma célula B contra aquele antígeno. Por quê? Porque os antígenos eles têm mais de um epítopo. Então, o que acontece? Eu vou ter várias células B sendo recrutadas para aquele processo infeccioso e cada uma fazendo o seu anticorpo específico para aquele antígeno. Então, essa célula B, por exemplo, aqui, ó, por mais que ela faça, essa que eu estou riscando, tá, gente? Por mais que ela faça anticorpo contra esse antígeno, o anticorpo dela não vai ligar nesse outro epítopo aqui, ó, no epítopo azul. Por quê? Porque a ligação é altamente específica. Os CDRs desse anticorpo vão se ligar apenas onde ele tem que ligar, que é o epítopo específico, o epítopo certo. Então, a partir daí, a gente consegue já imaginar que essa resposta em nosso organismo sempre será policlonal. Por que eu não falo que a resposta que a gente tem é uma resposta monoclonal? Porque monoclonal é o que, como eu estava falando, foi uma técnica desenvolvida. E a partir daí, nessa técnica, você vai ter uma célula apenas que vai produzir um anticorpo e esse anticorpo vai contra um epítopo conhecido. E a partir daí a gente trabalha com esse anticorpo que eu desenvolvi. Tá? Então, só para ficar bem claro que resposta policlonal são as respostas comuns que nós temos quando infectados por algum micro-organismo patogênico. E o anticorpo monoclonal ele foi desenvolvido no laboratório. Mas bora continuar aqui para vocês entenderem um pouco mais esse raciocínio. Bom, bora fazer uma pergunta aqui super válida também. O que aconteceria então se a gente injetar um antígeno qualquer em um mamífero? O que vai acontecer? Esse mamífero pode ser um rato, um camundongo, um coelho, uma cabra, uma ovelha. Sendo mamíferos, né? Tá valendo fazer aí o experimento para fazer o anticorpo monoclonal. Bom, no soro do animal, depois da injeção, né, conterá, então, vários anticorpos contra o mesmo antígeno, porém, para epítopos diferentes, que foi o que a gente acabou de ver ali no slide anterior, né, do exemplo do Streptococcus pyogenes. Com esse raciocínio em mente, vamos fazer uma próxima pergunta? Então, como são feitos, então, os anticorpos monoclonais? Né não? Bora lá ver. Então, tudo começou lá em 1975 com a publicação deste trabalho aqui. Os caras publicaram na Nature, né, que é uma das
revistas científicas de maior impacto no mundo. Eles publicaram em 7 de agosto de 1975. Os dois cientistas que tiveram essa ideia incrível foi o George Kohler, que ele já morreu também, no fim, lá em 1995, e o César Milstein, que é um inglês. Então eles se juntaram para fazer esse experimento, ambos já faleceram, e eles, na época, né, depois lá de quase 10 anos, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia na época, justamente pelo advento da descoberta dos anticorpos monoclonais. Então, esses anticorpos monoclonais são tão importantes o desenvolvimento dessa técnica que eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Ou vocês acham que o Prêmio Nobel de Medicina é para qualquer um? É para qualquer um, não. Então, se eles ganharam o Prêmio Nobel, porque realmente o trabalho deles é muito importante. E se não fosse tão importante assim, eu também não estaria gravando nenhuma aula para vocês, né, sobre anticorpo monoclonal. Bom, pois bem. Então, conhecido esse histórico aí de da onde veio, né, e um pouquinho, a gente conhecendo um pouquinho como que é a resposta de célula B e como esses anticorpos funcionam e a estrutura dele, bora ver qual que é a base, então, da técnica dos anticorpos monoclonais. Deixa eu só beber uma água, gente, que a minha boca vai secando, né? Bom, então o que que a gente tem aqui como base da técnica, né? Primeira coisa, se a célula que produz anticorpo é a célula B, então é a partir da célula B que eu vou ter que trabalhar, né, o linfócito B, para obter esses anticorpos monoclonais, não é? Só que a célula B em cultura não é uma célula que vive muito bem ali em cultura, né? Então ela até vive em cultura, mas eu tenho que dar alguns estímulos na cultura para que ela sobreviva e faça reprodução, né, processos de mitose, para eu ter essa célula B in vitro, numa garrafinha de cultura no laboratório. Só que para cultivar a célula, como eu falei, ela é meio chatinha de crescer ali in vitro. Então, e ela pode morrer facilmente. Então, o que que os caras tiveram a ideia, né? Lá que foi publicado o trabalho deles na Nature. Foi justamente pensaram, né? A célula B é a célula que produz anticorpo. Só que ela é uma célula que é um pouco frágilzinha em cultura, ela pode morrer mais facilmente. O que que a gente poderia fazer para manter essa célula viva por mais tempo? Aí eles pensaram, bom, célula tumoral é uma célula que é danada, né? Essa célula, ela vive muito bem em cultura sem dar estímulos para mitose. Então, se você tem na cultura um meio de cultura que está rico em nutrientes, numa estufa, tudo direitinho, essa célula tumoral vai embora, ela vai crescendo e você vai repicando nessa célula, cultivando ela em outras garrafas, justamente para você expandir essa população de célula tumoral que você vai trabalhar. E aí, eles com isso em mente, resolveram então fusionar ou fundir uma célula B com uma célula tumoral. Então eu tenho aqui uma célula B, que é a célula produtora de anticorpo, fusionando com a célula tumoral, porque a célula tumoral ela vive mais tempo na cultura, sem grandes necessidades de muitos estímulos. Então, o que acontece? A fusão da célula B com a célula tumoral, e a partir daí você tem a formação de um híbrido. Esse híbrido, por que que é híbrido, né? Porque metade da célula veio da célula B e a outra metade da célula veio da célula tumoral. E a partir daí eu tenho os anticorpos sendo produzidos por esse hibridoma. Então esses hibridomas que produzem esses anticorpos serão utilizados justamente para a produção de anticorpos monoclonais. Então esses aqui são os anticorpos monoclonais. Logicamente, gente, que isso aqui é muito por cima, né, o que acontece. A gente vai ver o detalhamento da técnica, o passo a passo nos próximos slides, mas aqui é só para vocês terem uma ideia geral, tá bom? E aí vocês devem estar pensando assim, beleza, Pro, a gente até que entendeu aí que funde a célula B com a célula tumoral, aí forma um híbrido, que é o hibridoma, e esse hibridoma vai produzir, então, esses anticorpos monoclonais. Beleza. Mas e aí? As células duas têm núcleo, né? As duas têm cromossomos. Vai ficar tipo uma célula tetraploide? Vão se somar esses cromossomos? Como é que acontece, né? Então, após a fusão da célula, né, das duas células, que vão formar então o hibridoma, a célula vai ter o que inicialmente, logo que ela se fundiu? Ela vai ter dois núcleos, né? Porque fundiu uma célula com a outra, né? Como a gente está vendo aqui, vai ter os dois núcleos. E essa célula fica nesse estado, assim, até quando as membranas nucleares
vão se dissolvendo, né, para fazer a mitose. E durante a mitose e depois de alguns ciclos de divisão que essa célula sofre, os cromossomos que são individuais eles são segregados então nas células filhas. Bora lá lembrar a aula de biologia celular, né? Os cromossomos então são segregados nas células filhas. Por causa do número anormal de cromossomos, né, que está maior porque juntou dois núcleos, a segregação nem sempre resulta em conjuntos idênticos de cromossomos para células filhas. E alguns cromossomos, então, eles podem ser perdidos aí no meio do caminho, certo? Se um cromossomo que carrega um gene de cadeia pesada ou leve de anticorpos de imunoglobulina é perdido, a produção de anticorpo então ela vai parar. Então aí esse hibridoma não vai funcionar. Então assim, a gente sabe que a maioria dos hibridomas acabam se ajustando e produzindo anticorpo, mas existe uma porcentagem pequena, mas existe, de hibridomas que não conseguem fazer esse rearranjo adequadamente, tendo então os genes das imunoglobulinas, da cadeia leve ou pesada. Aí você perde a função daquele hibridoma. Mas vamos ver então o que o hibridoma possui, né, de característica e também, né, de característica tanto de célula tumoral quanto de célula B. Então, o próximo slide, assim, o hibridoma possui características tanto dos linfócitos B quanto das células tumorais. Então, esse hibridoma passa a ser, então, uma célula B imortalizada, porque o tumor ele vive muito bem, obrigado, na célula, em meio de cultura. A gente considera o tumor sendo uma célula imortal, por conta das próprias características do tumor, com capacidade, então, de produção de anticorpos, e, já que eles são imortais, né, terão o quê? Uma longa vida dessa população celular. Bom, aí vocês devem estar pensando, beleza, entendemos aí a base da técnica, mas como é que a gente chega a um hibridoma produtor de um anticorpo monoclonal, né, cuja especificidade então seja conhecida? Não é uma pergunta super boa essa? Então, gente, eu vou bolar aqui como se fosse um experimento, como se a gente estivesse fazendo um experimento. Então, digamos que eu queira fazer um anticorpo monoclonal contra um determinado antígeno. Eu vou, sei lá, vou chamar de antígeno X. Então, o nosso objetivo é o quê? Produzir anticorpos monoclonais específicos, então, para o antígeno X. Então, tá aqui o antígeno X, né, que é esse triângulozinho aqui em vermelho, e aqui está o anticorpo monoclonal. Como é que a gente faz, então, para produzir esses anticorpos monoclonais cuja a especificidade dele, ou seja, onde ele vai se ligar, é um lugar conhecido. Então, eu fiz aqui um passo a passo para a gente ter em mente de como que vai desenrolar essa técnica. Então, o primeiro passo é justamente a gente conseguir os clones de células B, que são as células B, que são as responsáveis por fazer justamente a síntese dos anticorpos. Na sequência, eu tenho que arrumar, que é o segundo passo, as células tumorais, que serão fusionadas com as células B. Depois disso, o passo 3 é justamente a fusão celular. E depois que eu faço a fusão, eu vou para o passo 4, né? Que é justamente selecionar as células que se fusionaram, que foram fundidas umas com as outras. Porque sim, gente, se a gente for prestar atenção, a gente vai ver isso mais para frente. Nem todas as células B que foram colocadas em contato com as células tumorais vão grudar umas às outras. Pode ser que sobre algumas poucas células B e pode ser que sobre algumas células tumorais. Então tem que fazer o quê? Selecionar as células que se fundiram. Aí, no quinto passo, eu tenho que separar então esses hibridomas, que é justamente os hibridomas que é justamente a fusão da célula B com a célula tumoral. Na sequência, eu seleciono então os clones, né, os hibridomas específicos para aquele monoclonal, né, que eu quero, que é justamente o anticorpo monoclonal anti-antígeno X. E como sétimo passo, encontrando o monoclonal certo, ou melhor, encontrando o hibridoma que vai produzir o monoclonal certo, eu pego esse hibridoma e vou expandir esses hibridomas, esses clones selecionados, justamente para eu ter a produção desses meus monoclonais e eu conhecendo onde eles vão se ligar. Eu tenho que conhecer a especificidade do anticorpo. Ele tem que ser anti ou antígeno X, senão não serve, né? Porque senão, para que eu teria injetado o antígeno? Não é isso?
Então, como conseguir vários clones de células B específicas para um determinado antígeno? É o próximo passo, né? Conseguir esses clones de células B, que é o passo inicial, na verdade, desculpem. Então, o que é que eu faço? Eu pego o antígeno X. Esse antígeno X, então, ele vai ser injetado em um mamífero. Aqui está um rato ou um camundongo, mas pode ser qualquer outro tipo de mamífero. Mamíferos que eu consiga manter ele em algum lugar, em um biotério, em algum lugar que consiga manipular. Não pode ser tipo uma zebra, ou um camelo, ou uma baleia. Até poderia, daria certo? Lógico que daria certo. Mas são animais que a gente não tem um controle assim para fazer um anticorpo monoclonal. Então eu pego um animal menor que eu consiga ter um lugar para criar esse animal, né? Para manter esse animal ali, num biotério, por exemplo. Então eu injeto este antígeno X nesse mamífero, no camundongo, por exemplo. Depois de algumas semanas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma resposta imunológica, né, frente à presença desse antígeno X. Então o sistema imune do animal, do mamífero, passa a responder para esse antígeno X. Depois ali de algumas semanas, eu faço a eutanásia do animal e retiro o baço do animal. Esse baço, o que vai ter nele? Várias células B, certo? Mas como nós injetamos o antígeno X, eu quero acreditar que a maioria das células B que estão no baço do animal são células B produtoras de anticorpo contra o antígeno X, certo? A gente espera que a maioria dessas células sejam desse jeito. Mas, logicamente, a gente vai encontrar o quê? Outras células B lá no baço, porque nem todas as células B que estão presentes no baço são as células B do antígeno X. Vai ter outras células B com outras especificidades. Tanto é que eu escrevi aqui nesse slide. Ó. No baço do camundongo imunizado, haverá linfócitos B com anticorpos específicos para o antígeno X, que foi o que eu injetei, bem como linfócitos B com anticorpos específicos para outras estruturas. Então eu fiz até um desenho aqui, ó, o baço, ó, representando essas células em amarelo, como sendo as células B que foram recrutadas por conta da ingestão do antígeno X. E essas outras células aqui, ó, de outras cores, são células B cuja a especificidade dos anticorpos são para outros antígenos, outros epítopos que eu nem conheço. Então, a gente espera, sim, que no baço tenha o quê? Uma população maior dessas células B. Dessas células, então, que reconheceram o antígeno X, que foi justamente o que a gente imunizou. Bom, aí separei essas células do baço, coloquei aqui num tubo. Olha, se eu olhar, eu vejo aqui, ó, as amarelinhas, ó, são as células que reconheceram o antígeno X e proliferaram mais. Por isso que eu tenho uma quantidade maior dessas células. Bom, feito esse primeiro passo, né, vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? É justamente conseguir as células tumorais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cultivar células tumorais que possam ser fusionadas, fundidas com o linfócito B do camundongo que foi imunizado. Bom, aí vocês podem estar pensando assim, beleza, Pro, entendi aí, vou ter que fazer, entendi desde o começo, que vou ter que pegar a célula B e fundir ela com a célula tumoral. Mas vem cá, que tumor que eu uso, né? Qualquer tumor eu posso usar? Então, gente, não é qualquer tumor, né? Porque as fusões entre células não são tão simples assim. Então, em geral, se a gente consegue fazer a fusão, deixa eu pegar, ó, fusões entre células similares são bem mais sucedidas do que fusões entre células diferentes. Por isso a escolha do mieloma. Por que o mieloma? Porque o mieloma ele foi uma célula B. O mieloma é um tumor que é proveniente de célula B. Então, por isso, o mieloma foi usado como fonte de célula tumoral. Então, por isso, fusões entre células similares acaba sendo mais fácil, mais tranquilo de acontecer. Por isso, então, que os pesquisadores fundiram, então, a célula B com o tumor, que é o mieloma. Bom, quais são as características desse mieloma, então, né? Desse tumor? Então, ele tem, como eu falei antes, né? São células que são imortalizadas, que o tumor é uma célula que vive bem em meio de cultura. São células, então, que são derivadas de linfócitos B. E o mais importante, como essa célula virou um tumor, ela perdeu a capacidade de produzir anticorpo. Então, ela não secreta anticorpo. Então, qual que seria, então,
o próximo passo, a gente já obtendo então as minhas células B, imunizando o animal, conseguindo as minhas células de mieloma, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou para o meu terceiro passo, que é justamente fazer a fusão das células tumorais com as células B ou com os linfócitos B. Bom, gente, nesse passo, o que vocês acham que a gente vai fazer? A gente pega todos os linfócitos lá que foram vindos, né, que foram extraídos do baço, coloco em contato com as células tumorais em uma cultura nova, tá vendo aqui, ó, meio de cultura. E essas células vão fusionar sozinhas umas às outras, ela fala assim, nossa, amiguinha, vem aqui, me dá aqui a mãozinha que vamos fundir, vamos grudar uma com a outra. Funciona desse jeito? Não, né? Pena que não é tão fácil assim. Então eu preciso fazer o quê? Induzir, então, que ocorra a fusão da célula B com a célula tumoral. Então, aqui é a pergunta que eu já respondi, inclusive. O simples co-cultivo das duas células é suficiente para induzir a fusão celular entre elas? Ó, cultivando essas células juntas, células B e células tumorais, aqui nessa garrafa de cultura, é o suficiente para que essa célula, então, faça fusão uma com a outra? E a resposta vocês já sabem, né? Não, não é possível. Então é preciso que eu dê um estímulo, e esse estímulo vai ser justamente para a fusão. Beleza, Pro, entendemos. E que estímulo que é esse, né? Quais são os estímulos? É um estímulo só? É mais que um? Então, gente, o estímulo para a fusão são dois estímulos. Um é um meio diferenciado, que esse meio é um meio enriquecido com polietileno-glicol. O polietileno-glicol, então, deixa a membrana de ambas as células um pouco mais permeável e aí elas começam a fundir a membraninha de uma com a outra. Ou então, você dá um choquinho na célula, né, que é um pulso elétrico. Tem lá um aparelho que é o multiporador, você coloca a célula lá na câmara de fusão, e aí você ajusta a voltagem, a amperagem ali, e aí dá o pulso elétrico, e essa célula, então, ela passa a também ficar com a membrana plasmática mais permeável, e aí elas passam a fundirem-se umas com as outras. Então, primeira técnica, né, que é o polietileno-glicol, eu ponho então a célula B e a célula tumoral em cultura, nesse meio contendo o PEG, né, que é o polietileno-glicol, e essas células, então, com as membranas mais permeáveis, elas passam, então, a fundirem umas com as outras. Então, a célula B vai se fusionando com a célula tumoral. Então, esse é um jeito. O outro jeito é justamente o pulso elétrico, onde eu terei este aparelho, que é o multiporador. Eu tenho esse outro aparato aqui, ó, que eu encaixo aqui nessa região do multiporador, desenhado ele maior aqui, ó. Eu vejo que esse aparato ele tem essa região que é a câmara de fusão, e aqui eu coloco as duas populações celulares, tanto a célula B quanto a célula tumoral. Venho aqui, ó, ajusto voltagem e amperagem, dou o pulso elétrico e essas células, então, passam a fazer o processo de fusão de membranas plasmáticas umas com as outras. Por quê? Porque as membranas ficaram mais permeáveis. Então, eu tenho ali a ligação de uma membraninha com a outra, formando, então, o meu híbrido, que é o meu hibridoma. Bom, então esse foi o meu terceiro passo, né, gente? Que eu consegui, então, fazer a fusão das células B com as células tumorais, tendo o meu hibridoma. Porém, como eu já falei antes, nem todas as células se fundiram. Então, aqui, ó, por isso que eu vou no quarto passo selecionar as células que se fundiram, ou seja, selecionar os hibridomas, porque na cultura eu tenho o quê? Três tipos celulares. Porque sobrou célula B que não se fundiu, então célula B não fundida. Sobrou célula de mieloma não fundida que ficou lá, e eu também tenho os meus hibridomas, que são justamente as células que me interessam. Só que eu tenho as três populações. Então, como é que eu faço para eliminar a B, eliminar a célula de mieloma, a célula tumoral, e ficar apenas com o meu híbrido, o meu hibridoma? Então, vamos olhar aqui, ó. Na minha cultura, o que a gente observa? Eu observo, então, cadê a caneta? Aqui, ó. Eu observo, ó, célula tumoral que não se fundiu, outra célula tumoral que não se fundiu, olha aqui, célula B que não fundiu, outra célula B que não fundiu,
Olha mais outra aqui, outra célula B, mais uma aqui. São linfócitos B que não se fusionaram aos tumores, às células tumorais. Mas eu também tenho aqui, inclusive a maioria ó, dos hibridomas, que são essas células com duas cores, ó. Hibridoma, 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 outro hibridoma, e por aí vai, ó. Vários hibridomas, certo? Mas sobraram aquelas, então, que não são os hibridomas, que não me interessam mais. O que me interessam são os hibridomas. E já que eu injetei o antígeno X lá no começo, nós esperamos que, sim, eu tenha uma quantidade maior de células B contra o antígeno X. Pode ser que algumas dessas células B do antígeno X não se fundam com as células tumorais? Pode acontecer. Mas, como eu fiz o estímulo, é muito provável que eu tenha uma quantidade maior dessas células B. E também é muito provável que algumas dessas células B que reconheçam o antígeno X, que teve a proliferação lá no camundongo, né, acabem sim fazendo a fusão com as células tumorais. Mas, bem, como é então que eu vou... Aqui é a pergunta, ó, como selecionar então esses hibridomas? E aí, alguém tem alguma ideia? Pense enquanto eu bebo um gole d'água. Alguém? Então, a primeira coisa que a gente faz é separar, arrancar ali da minha cultura os linfócitos B. Então, esses linfócitos B, como eu falei lá no comecinho da aula também, eles não vivem muito bem em cultura. Lembram disso? Sem estímulos. Então, o linfócito B, ele não vive muito tempo em cultura sem estímulos. Se eu não colocar ali, por exemplo, um LPS para ele estimular a fazer mitose, esse linfócito B então acaba morrendo. Então, se eu deixar essa cultura de célula B ali uma semana e meia, no máximo duas, as células B que estão ali no meio de cultura rico em nutrientes, porém sem estímulos para mitose de célula B, o que vai acontecer com essa célula B, gente? Célula B, ó, baobau, ela morre. Beleza, então depois de um tempo de cultura rico em nutrientes, mas sem estímulos de mitose, de proliferação para a célula B morre. Então eu eliminei a célula B da cultura. Mas a célula tumoral é a célula que é imortal, né? Você acha que ela vai morrer porque não tem estímulo? Lógico que não. Inclusive, a gente fundiu a B com a tumoral justamente porque a tumoral ela vive muito bem no meio de cultura, né? Então, como é que eu tiro, então, a célula de mieloma? Para eu remover o mieloma, eu vou fazer um meio de seleção, que é um meio diferente. Então, eu adiciono essa minha cultura, que sobrou, os hibridomas e as células tumorais, eu adiciono o meio HAT à minha cultura. E o meio HAT é o meio de seleção, né? E HAT vem daqui, ó. São as primeiras letras de cada um desses componentes que vão no meio HAT, que é hipoxantina, aminopeptrina e timidina. E aí, lá nesse meio, o que vai acontecer? Esse meio, para ele ser metabolizado pela célula, a célula precisa ter uma enzima. Aliás, essa jogada que eles descobriram, essa jogada bioquímica é uma jogada fantástica, sensacional, assim, pelo menos eu acho, né? Bom, então, para que as células que estão neste meio de cultura metabolizem esse meio e consigam sobreviver nesse meio de cultura, elas precisam ter uma enzima, que é a enzima, deixa eu só mudar aqui o slide, é a enzima chamada de HGPRT, que vem da onde, né? Ó, hipoxantime guanina fosforibosil transferase. É daí que vem a sigla da enzima. Melhor a gente ficar só com a sigla mesma, né? Então, o que acontece? Essa HGPRT, essa enzima, então ela é essencial para a sobrevivência nesse meio HAT. E aí, gente, a célula de mieloma, ó, ela não possui essa enzima. O que vai acontecer então com essa célula de mieloma? É como se fosse esse meio, né? Ele acaba sendo o quê? Tóxico para a célula de mieloma, para o tumor. Por quê? Porque o tumor não possui enzima. Consequentemente, se ela está no meio HAT, essa célula tumoral ela vai morrer, porque acaba sendo tóxico para ela, porque ela não consegue metabolizar o meio, não é? Aí você deve estar pensando assim, mas beleza, a gente entendeu que vai matar a célula tumoral. Mas e a célula tumoral que se fundiu com a célula B? Ela fica viva, né? Ora, gente, vamos pensar um pouco.
Se eu fiz a fusão, e formando o hibridoma, algumas características de ambas as células, tanto da célula B quanto da célula tumoral, vieram junto para formar o hibridoma. O que tem ali? A célula B, ao contrário da célula tumoral, do mieloma, a célula B, sim, ela possui a enzima HGPRT. E quando ela se fundiu, né, quando a célula B se fundiu com o tumor, formando o hibridoma, então, que é a fusão das duas, passa até a enzima. E aí, consequentemente, este hibridoma, ele consegue metabolizar o meio e viver na cultura. Então, ó, apenas as células tumorais que se fundiram com os linfócitos B, que possuem a enzima HGPRT, são capazes, então, de sobreviver neste meio HAT, que é o meio de cultura. Legal isso, né? Olha aqui como fica a cultura, então, né? Que é o quarto passo, selecionando, então, os hibridomas. Então, eu tenho aqui, né, as células B soltinhas, né, individuais, as células de tumor e os hibridomas, né? E o que me interessa? Me interessam são os hibridomas. Não quero célula B. Como é que eu faço para tirar a célula B? A gente já viu isso antes, né? Se eu simplesmente deixar ela sem estímulo por alguns dias, olhe na cultura, ó, olha aqui, ó, dentro da garrafinha, vocês vão ver que as células B vão sumir, olha lá. Então, alguns dias sem estímulo, as células B somem. Ficou só quem? Célula tumoral e hibridoma. Mas eu não quero célula tumoral mais, né? O que que eu quero? Eu quero apenas o meu hibridoma. Então, eu troco o meio, coloco o meio de seleção, que é o meio HAT. A célula tumoral não possui a enzima necessária para metabolizar esse meio. O que acontece? Olha aí, ó, adição do meio HAT. Olhem as células tumorais, o que vai acontecer com elas? Elas vão sumir também. Ou seja, o que é que ficou na minha cultura depois desses dias, né, de tratamento dessa cultura? Apenas os meus hibridomas, os meus híbridos. Porém, bora relembrar uns passos aqui. O que a gente viu, né? O que a gente fez até agora? Injetei o antígeno X no animal, removi o baço do animal, colhi as células B. A gente espera que a maioria das células B são as células contra o antígeno X. Separei as células tumorais, juntei todo mundo aqui numa garrafa, fiz a fusão, né, usando polietilenglicol ou o poço elétrico, fiz a fusão, depois eu tirei célula B que não se fundiu, tirei célula tumoral que não se fundiu, e aí eu tenho o que agora? Os meus híbridos, que são os meus hibridomas. Porém, esses hibridomas, eles são como? Os hibridomas, eles são com especificidades diferentes. Lembra que lá quando a gente juntou as células B com a célula tumoral aqui nessa cultura, eu não tinha só célula B específica do antígeno X, eu tinha outras células B também. Mas a gente espera que esses hibridomas, a maioria deles, sejam o quê? Específicos, vão produzir anticorpos específicos contra o antígeno X. Mas a gente sabe que no baço do animal tinham outras células B contra outras especificidades. Então, nesse próximo passo é justamente o quê? Encontrar e separar os hibridomas que são os certos. E qual é o hibridoma certo? Ora, o hibridoma certo é aquele que a gente injetou, é aquele que vai produzir um anticorpo cuja sua especificidade vai ser contra aquele antígeno que a gente injetou lá no animal, lá no começo. Certo? Bom, e como que a gente faz isso, né? Como que eu vou encontrar, então? Perguntei, como eu vou encontrar os hibridomas certos? Está todo mundo aqui misturado? Uma boa pergunta. O que é que vocês fariam? Pensem um pouquinho, antes de eu falar a resposta, o que é que vocês fariam para encontrar esse hibridoma certo? Então, gente, como é difícil, né, encontrar esse hibridoma certo, então o que é que os caras fizeram? Eles pensaram assim, bom, já que está tudo misturado aqui, vamos separar essas células, esses hibridomas, um a um. Então eu separo um hibridoma sozinho em uma placa de cultura de 96 poços,
uma placa de cultura de célula de 96 poços. E aí eu vou tentar fazer a identificação depois desse hibridoma. Então o que a gente faz, né? São realizadas, então, diluições seriais, de modo que a concentração final da amostra, lá no pocinho, né, seja apenas uma célula por poço, que é uma célula por pocinho da plaquinha de cultura de 96 poços. Então, como é que eu faço isso? Olhem aqui nesse próximo slide. As minhas células estão aqui, nesse tubo. Então, eu faço os cálculos lá de diluição. E aí eu coloco, por exemplo, aqui é 1 microlitro das células que estão aqui no tubo em um pocinho, já contendo meio de cultura. Aí eu faço mais uma diluição, eu coloco mais 1 microlitro em outro pocinho que já tem meio de cultura. Depois eu faço mais uma diluição. Então, e nessa última diluição, o que é que eu vou ter? De acordo com os meus cálculos ali, que eu fiz um cálculo na bancada, eu vou ter o quê? Uma célula apenas neste pocinho. E aí, vocês podem estar pensando assim, mas pro do céu, e se esse meu cálculo deu errado? Como é que eu vou ter certeza que vai ter uma célula por pocinho, gente? Né? Como é que eu vou saber isso? Ora, gente, eu pego a minha placa de cultura de 96, coloco no microscópio invertido e eu consigo ver se, pocinho a pocinho, se eu tenho ou não apenas realmente uma célula. Então eu tenho que ter apenas uma célula. Se eu tiver duas, não serve mais. Tem que ter o quê? Uma única célula no pocinho. Então aqui, ó, o que que eu tenho? Uma placa de cultura, ó, placa de cultura dos hibridomas. Então aqui, ó, essa aqui é a placa de cultura, ela pode ter 96 poços, pode ter 24, pode ter 6 poços, pode ser uma garrafa de cultura. No laboratório existem vários lugares que eu possa cultivar células. Nesta etapa, eu cultivo essas células, então, nessa plaquinha de 96 poços. E aí, se eu observar, ó, na minha diluição, o que eu tenho aqui? Uma célulazinha de hibridoma, ó, por pocinho. Então, eu vou separando, né? Fazendo as diluições até eu ter apenas uma célula por pocinho. Então, se acontecer de eu, quando estiver olhando essa placa, olhar isso aqui, observar isso aqui, ó, duas células no pocinho, eu descarto esse pocinho aqui. Ou eu dou um jeito de separar uma célula da outra. Pega essa aqui e coloca em uma outra placa para ela ficar sozinha, certo? Mas as duas células no mesmo pocinho, eu não posso fazer isso. Bom, o que é que vai acontecer depois desse passo, né? Depois que eu coloquei uma célula por pocinho na placa de cultura? O que que rola a partir daí, gente? Vamos ver aqui, ó, nesse próximo slide. Então, essas células que estão aqui, né? O que que elas vão fazendo? Elas vão se multiplicando, né? Essas células individuais. Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito 16, 16 32, ou seja, o clone, né? Vai se expandindo, esse hibridoma. E se eles vão se expandindo a partir de uma célula, então todas as células geradas a partir desse único clone, desse único hibridoma, ele passa a ser, então, uma população idêntica dos hibridomas, não é? Então, vamos lá, ó. Então, se eu tenho... Opa, voltou, é para frente aqui, ó. Para frente. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, no A1, que é o primeiro pocinho, uma célulazinha. O que vai acontecer com essa célula depois de um tempo? Essa célula, ela faz mitose, né? Então, ela vai se multiplicando, como a gente observa aqui. E se o hibridoma é aquela célula que produz o anticorpo, então, de pouquinho, ela começa a produzir também o quê? Os anticorpos. Olha os anticorpos aqui que apareceram, não é? Depois de mais algum tempo, o que vai acontecer com essa célula em cultura, na estufa, bonitinho, e com meio de cultura rico em nutrientes, etc e tal? Essas células, elas continuam, então, a se multiplicar e vão crescendo aquela população. E a partir daí elas também continuam produzindo anticorpo, então aumenta a quantidade dos anticorpos, não é? E isso, gente, acontece para todos os outros pocinhos. Então, no pocinho A2 acontece o mesmo, né? O A2 eu tenho inicialmente uma célula, depois de um tempo essas células vão se proliferando, vão produzindo os monoclonais. Depois de mais um tempo eu vou ter muito mais célula proliferando e muito mais anticorpo sendo produzido aqui. E para o próximo poço a mesma coisa, ó, o A3, célula inicialmente sozinha, multiplica, produz anticorpo, multiplica mais ainda, produz então mais anticorpo.
esses anticorpos que estão sendo formados aqui nessa cultura, né, nessa placa de cultura, como eles vieram de um único clone, ou seja, de uma única célula que a gente separou individualmente, nós falamos que esses anticorpos, então, são os anticorpos monoclonais. Então, os monoclonais são esses, certo? Esses são os monoclonais. Porém, a gente tem um probleminha aí, né? Um probleminha sério, inclusive. Esses monoclonais, esses anticorpos monoclonais, são os anticorpos monoclonais produzidos contra o antígeno X? Todos eles? Isso acaba me fazendo fazer essa seguinte pergunta, né? Todos os anticorpos produzidos pelos hibridomas têm a mesma especificidade? O que vocês acham? Todos os anticorpos produzidos aqui por esses hibridomas dessa placa de cultura vão ser contra a mesma coisa, contra o antígeno X? E a resposta é... Tá rolando aí para vocês verem, ó. Então a resposta é não, né? Então, para testar essa especificidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste, né? Já que aqui dentro eu não estou tendo as células individuais produzindo os anticorpos monoclonais individualmente, então eu tenho que testar o quê? Eu tenho que testar se este anticorpo que está sendo produzido em cada um desses pocinhos é o anticorpo certo, se é o anticorpo que produz, que vai se ligar, aliás, ao antígeno X. E aí eu faço o quê? Um teste de ELISA, né? Então eu vou fazer um teste. Então aqui, ó, no sexto passo, ó, testar a especificidade de cada anticorpo para encontrar o poço que contenha os anticorpos anti-X. Aí, faça um teste de ELISA. Inclusive, a placa de ELISA é essa placa aí que parece muito com a placa de cultura. Inclusive, eu tenho uma aqui em casa. Deixa eu só voltar lá no programa de novo para mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Isso aqui, ó, é uma plaquinha de ELISA. Estão vendo? Ela tem uma tampinha, ó, plaquinha de ELISA. E ela também tem 96 poços. Estão vendo? Inclusive, é uma placa que é muito semelhante, muito parecida com a placa de cultura. Quando a gente estiver no laboratório fazendo um teste de ELISA, eu vou cultivar nessa placa, aqui embaixo tem um papel, né, e tem um plastiquinho aqui em cima. Eu tenho que observar que, eu vou ler aqui o papel aqui atrás e ver se realmente a placa é uma placa de ELISA ou é uma placa de cultura. Porque se eu pegar uma placa de ELISA para fazer uma cultura, vai dar errado. Ou vice-versa, certo? Então a gente tem que confirmar que essa placa aqui, ó, eu resolvi mostrar aqui para vocês, justamente para vocês terem uma ideia de tamanho da placa e como que é a plaquinha, tá? Então a placa de ELISA e de cultura, elas são muito semelhantes. Então, na hora de usá-las no laboratório, eu tenho que ter esse cuidado, tá bom? Vou voltar lá para desativar aqui de novo e vou voltar lá para o slide. Então aqui é a plaquinha de ELISA, né? O que é que eu faço com essa placa de ELISA? No fundo da placa de ELISA, aliás, eu tenho uma aula aqui no canal que é de ELISA. Então, se vocês não sabem o que é ELISA, procura lá que tem uma aula explicativa sobre ELISA, sobre essa técnica. No fundo da plaquinha, né, o que é que eu vou colocar? Os antígenos que eu injetei no camundongo, que é o antígeno X, certo? Por que, gente, eu vou fazer isso? Eu vou sensibilizar a minha placa com antígeno X, por quê? Porque eu vou jogar depois o quê? Os anticorpos produzidos pelo monoclonal aqui, ó, no slide anterior. Certo? Eles não estão produzindo anticorpo aqui, individualmente. Então, o que é que eu faço? Eu pego depois e jogo esses anticorpos nessa cultura. Então, vamos ver aqui, ó, como é que foi feito isso, no sexto passo. Então, aqui eu tenho a minha plaquinha de cultura. Lembrando que eu não posso confundir, tá? Placa de cultura é uma coisa, placa de ELISA é outra coisa. Olhando as duas, elas parecem, mas são diferentes. Tem que prestar atenção. Então, eu peguei aqui alguns pocinhos aleatórios. Então, eu peguei aqui o primeiro, ó, que é o primeiro do lado de cá, que é o A12. E aí, ela está produzindo, está proliferando aqui, né? Esse um clone se dividiu em vários clones, em várias outras células, produzindo esses anticorpos. Aí eu pego dos outros a mesma coisa, né? Pego de todos eles. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Aí eu peguei aqui o D12 e o H12, que são os que estão aqui na ponta. Mas eu vou ter que fazer isso aqui com todos os pocinhos, tá bom? Aqui é só um exemplo do que eu peguei desses três. A partir daí, eu pego apenas o sobrenadante de cultura, que é onde vai estar presente os meus anticorpos, as células continuam aqui, e aí eu coloco mais meio de cultura, né, para a célula não morrer, não secar ali. Então eu tiro o meio de cultura, onde estão os anticorpos, e devolvo, ponho meio de cultura novo aqui. E eu faço isso
para todos os pocinhos. Ó, aqui só está o exemplo do D12 e o H12, mas é com todo mundo que eu vou fazer isso. E vou, a partir daí, já que minha placa de cultura, né, desculpa agora, aqui a placa de cultura está aqui do lado esquerdo, a placa de ELISA está aqui do lado direito. Já que minha placa de ELISA, no fundo da placa, eu tenho os antígenos X, que é o mesmo que eu injetei no camundongo lá no começo do experimento, vou fazer o quê? Se esse aqui, o A12, por exemplo, tiver um anticorpo monoclonal contra o antígeno X, quando eu colocar ele aqui dentro, o que, que ele vai fazer? Vou até pegar uma caneta de outra cor, ó. Ele vai se ligar, ó, o anticorpo está ruim de desenhar com o mouse aqui, ele se liga aqui. Então, se isso acontecer, eu vou saber que no pocinho A12 eu tenho o hibridoma que produz o monoclonal contra o antígeno X. Então, este A12 é um dos pocinhos que eu vou expandir e cultivar. Agora, se eu pegar, por exemplo, aqui o D12. O D12, digamos que o D12 não seja, então, um monoclonal que vai grudar contra o antígeno X. Quando eu coloco ele aqui, ele vai grudar no antígeno X? Dentro do pocinho? Não vai. Ele vai ficar ali no sobrenadante de cultura até eu lavar a placa de ELISA. Porque na técnica de ELISA a gente vai lavando as placas. Né? Quando eu lavo a placa, tudo que não é específico, ou seja, os anticorpos que não são específicos, eles não ficam retidos no fundo da placa. Então eles saem da placa. Então o que vai ficar retido na placa de ELISA? Apenas os anticorpos que são específicos para o antígeno X. Que é assim que funciona a técnica de ELISA. Então, aqui, para a gente entender melhor, ó. Então, eu tenho aqui, deixa eu só pegar a canetinha vermelha de novo, que eu gosto mais. Então, aqui eu tenho os tubinhos, né? No caso aqui é só um tubinho, com os anticorpos monoclonais, que a gente não sabe ainda se eles são específicos ou não para o antígeno X. Pipeto eles, né? Aqui nos meus pocinhos da placa de ELISA. E aí, o que é que eu observo? Ó, no fundo da placa de ELISA, eu tenho, então, a placa sensibilizada com o antígeno X, que é o mesmo antígeno que eu injetei no camundongo no início do experimento. Coloco, então, o anticorpo. Nesse caso aqui, o anticorpo é específico, ó, tanto é que ele ligou ao antígeno X. Estão vendo? E aí, eu vou, para identificar a reação de ELISA, eu coloco um segundo anticorpo, que é o anticorpo conjugado com a enzima. Então, ó, que enzima que é essa? Pode ser peroxidase, pode ser fosfatase alcalina. É a técnica de ELISA, tá, gente? Não vou entrar em muito detalhe, porque senão a gente muda o tema da aula. Mas o que eu tenho aqui nesse anticorpo? Ó? Eu tenho uma enzima conjugada a ele. Esse anticorpo aqui é um anticorpo anti-anticorpo, por isso que ele ligou nesse anticorpo, ó. Esse anticorpo laranja ele é um anticorpo contra anticorpo. Então, se eu tenho na placa de ELISA o antígeno, e digamos que esse anticorpo aqui é o monoclonal certo, é o monoclonal anti-antígeno X, ele grudou, esse anticorpo aqui, ó, que eu adicionei com enzima, ele se liga então a esse anticorpo. Aí vocês perguntam assim, mas e se for o caso de uma placa que não tem o anticorpo anti-X, né? Não tem, ó, digamos que não tem. Quando eu jogo esse anticorpo aqui, ó, o secundário que tem a enzima, ele vai se ligar em algum lugar? O que é que vocês acham, gente? Não, né? Se o anticorpo é altamente específico e esse laranjinha é um anticorpo anti-anticorpo, então eu até coloco ele dentro do pocinho, mas eu não tenho as lavagens sequenciais. Quando eu faço a lavagem, este anticorpo aqui que contém a enzima, ó, que é o secundário, ele acaba o quê? Caindo fora do meu pocinho. E lá no final, quando eu revelar a minha placa de ELISA, não vai aparecer como positivo. Por quê? Porque o anticorpo com a enzima, que ela reage depois com o substrato da enzima para dar uma coloração, né? Porque o teste de ELISA ele dá um resultado colorimétrico. Então, se eu não tenho coloração, é porque justamente os monoclonais que vieram dos hibridomas não são específicos para o antígeno X, que eles foram saindo nas lavagens. Bom, gente, vamos ver como fica o resultado de ELISA? Olha, eu achei essa figura aqui e coloquei aqui para vocês. Ó. Os pocinhos que a gente está vendo, que são mais intensos em azul, estão vendo? Ó? São aqueles pocinhos onde eu tive uma melhor anticorpo monoclonal grudando de maneira mais específica. Olha aqui, ó. Se a gente olhar, esses pocinhos são os mais azuisinhos. Ou seja, são os monoclonais que ligaram mais fortemente. Então eu faço uma seleção, eu escolho.
Então eu escolho, depois de fazer o teste de ELISA, e vou achar depois da minha placa, né? Tipo, eu sei que na minha placa de ELISA eu tive o resultado dos pocinhos onde os monoclonais foram produzidos pelos hibridomas. E aí, o que é que eu faço na sequência, né? E agora, o que é que eu faço, né, gente? Eu preciso achar, né, naquela cultura os hibridomas certos e expandir a população. Então, agora que eu achei aonde está o monoclonal, melhor, aonde está o hibridoma que produz aquele anticorpo monoclonal contra o antígeno X, eu faço o quê? Expandir a população de hibridomas produtores de monoclonais anti-X. Aí, olha o que eu faço. Então, digamos que no meu teste de ELISA, os pocinhos A6, o pocinho F10 e o pocinho G8, é G8, acho que G8, são os que ficaram mais bonitinhos no teste de ELISA. Então, o que eu faço com esses hibridomas? Eu vou expandir. Então, eu coloco essas células aqui, essa população de célula que está aqui, numa garrafa maior, que é justamente com um monte de meio de cultura. Aí, o que vai acontecer com essas células? Elas vão se desenvolver e vão crescer, certo? E vão também produzindo os anticorpos monoclonais. E eu faço a mesma coisa para os outros pocinhos, ó. Faço também para o F10, né, que é onde no teste de ELISA ligou bonitinho, e também faço do G8, que no teste de ELISA também ficou bem bonitinho o teste de ELISA. Então, a partir daí, cultivando esses hibridomas certos, que são os hibridomas produtores do antígeno X, eu vou ter, então, a partir daí, né? Eu tenho, então, os meus anticorpos sendo formados. E que anticorpos que são esses? Esses que apareceram agora depois que eu cliquei aqui. São os anticorpos monoclonais. Então, os anticorpos que estão sendo produzidos aqui, então, são os anticorpos monoclonais certos. Então, depois de tudo isso, a gente conseguiu achar os pocinhos onde estão sendo produzidos os hibridomas que produzem os anticorpos monoclonais certos, expandir em garrafas maiores, e a partir daí eu vou cultivar essas células para que elas produzam uma quantidade muito grande de anticorpo, e parte dessas células eu posso congelar também. Eu coloco ali no nitrogênio líquido para eu ter esse hibridoma sempre funcional ali. Quando eu precisar, eu descongelo e faço mais anticorpo monoclonal. Vocês viram a trabalheira que dá fazer anticorpo monoclonal? É por isso que, às vezes, você vai comprar um anticorpo monoclonal para fazer uma citometria de fluxo, por exemplo. Você vê que o anticorpo é caríssimo, né? Por quê? Porque dá muito trabalho para você fazer. E aqui, ó, a gente tem uma foto de um rapaz expandindo essas culturas, né, na indústria, né? São estufas bem grandes, né? Onde a gente tem essas garrafas aqui de cultura de hibridomas. E aí ele está fazendo o quê? Expandindo essa cultura. Bom, gente, vimos então como funciona essa técnica toda, né, de produção dos anticorpos monoclonais, a ideia lá do alemão e do inglês, né, os cientistas que foram incríveis no desenvolvimento dessa técnica. E aí, hoje em dia, usamos os monoclonais para diversas atividades no laboratório, laboratório diagnóstico, laboratório de pesquisa e até mesmo terapias, né? Então, vamos ver agora a utilidade desses anticorpos monoclonais. Então, eles podem ser usados, por exemplo, na fenotipagem celular. Então, se a gente observar aqui, né, o que é fenotipagem? É marcar o fenótipo daquela célula com anticorpo específico. Então, digamos que essa célula seja uma célula TCD4 e eu queira identificar ela por citometria de fluxo. O que é que eu faço? Pego um anticorpo monoclonal, que é esse amarelinho, ó, que foi feito por essa técnica que a gente acabou de mostrar, que é anti-CD4, conjugo ele com um fluorocromo, que é essa bolinha aqui verde, e coloco em contato com a célula. Essa célula, sendo uma célula TCD4, ela vai ter o que na membrana dela? O CD4. Ela tendo o CD4 de membrana, o anticorpo monoclonal anti-CD4 gruda nela. E aí eu pego essas células, passo no citômetro de fluxo e consigo ver então como funciona ali a parada toda. Se você não sabe o que é citômetro de fluxo, aqui no nosso canal eu tenho uma aula, melhor, são duas aulas, parte 1 e 2, de citometria de fluxo. Olha lá que você vai gostar. Bom, então os monoclonais podem ser usados para fenotipagem celular,
para diagnósticos sorológicos de uma maneira geral. Tem vários diagnósticos sorológicos que nós usamos, anticorpos monoclonais. Usamos também para terapias, né, que são os anticorpos usados em terapias, e também para pesquisa de um modo geral, né, pesquisa científica de um modo geral, a gente trabalha com esses anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais, como eu falei, né, são usados também em terapia. E esses, eu queria falar um pouquinho mais especificamente desses da terapia. Na terapia de doenças, então nós já temos aqui anticorpos para tratar o câncer, tratar inflamações, doenças cardiovasculares, doenças autoimunológicas e rejeição a transplantes. Então tem uma variedade até que boa de anticorpos monoclonais desenvolvidos para tratar determinadas doenças. E aí, eu achei aqui nesse artigo, que é um artigo super atual, publicado em 2020, no meio da pandemia publicaram um artigo. E nesse artigo, eles mostram que já existem 570 monoclonais terapêuticos. E esse aqui, gente, esse M aqui, ó, caso vocês vão procurar no artigo, o que é esse M, professor? Esse M é de monoclonal, que monoclonal escreve em inglês também, só escreve do mesmo jeito. E esse AB é de antibody, e o S é do plural, antibodies. Então, monoclonal, antibody. Então, são anticorpos monoclonais. Então, eu já tenho 570 anticorpos monoclonais que foram estudados em ensaios clínicos por empresas comerciais. Destes, né, eu tenho 79 terapêuticos, dos monoclonais terapêuticos, que foram aprovados pelo FDA. O FDA é uma agência de regulamentação de medicamentos e alimentos lá dos Estados Unidos, que é o Food and Drug Administration. Então, o FDA faz essa regulamentação, é como se fosse a Anvisa aqui no Brasil. E desses 79, 30 deles são usados para o tratamento de câncer. Então, já tem um avanço bem considerável aí do uso de monoclonais nessas terapias, não é? Bom, deixa eu beber mais um gole d'água. Aí, gente, vem a pergunta que não quer calar, né? Beleza, vimos que é legal fazer monoclonal, dá para usar em terapia, usar em pesquisa, usar em diagnóstico. Mas vem cá, quando a gente usa o monoclonal para tratar um paciente de câncer, por exemplo, vai ter algum efeito colateral? O que é que vocês acham, gente? O que é que vocês acham de um anticorpo que foi sintetizado num camundongo ou sintetizado num rato e eu vou injetar esse anticorpo para tratar uma pessoa? O que vai acontecer? Gente, acontece que você, como paciente, você tem um sistema imunológico, não tem? O seu sistema imunológico ele acaba reconhecendo os anticorpos murinos, os anticorpos do camundongo, como sendo estranhos ao corpo do paciente. Então, o sistema imunológico do paciente passa a montar uma resposta imunológica contra o anticorpo que você está injetando, que vai servir de medicamento para você. Aí deu ruim, hein? Como é que o seu sistema imunológico vai fazer uma resposta imune contra o anticorpo que está injetando que vai tratar você do câncer? Então, isso não é muito legal. Então, esse é o efeito colateral. Então, o que acontece? Anticorpos murinos, que são os camundongos, são vistos, entre aspas, né, porque ninguém vê nada, pelo sistema imune do hospedeiro, né, da pessoa que está tratando, como sendo algo estranho a ele. E aí, o que o sistema imunológico do hospedeiro faz, do paciente faz? Ele passa a produzir anticorpo humano anti-anticorpo de camundongo. E a sigla disso é AMA, de Human Anti-Mouse Antibody. Então, olha o problemão que eu posso ter a partir daí. Tá, entendi, vou ter anticorpo anti-anticorpo, mas isso gera alguma doença, alguma coisa mais grave ali para o paciente? Infelizmente sim, né, gente? Então, o que pode acontecer? Você deu a primeira dose do medicamento, que é um anticorpo monoclonal feito em camundongo. Aí, essa primeira dose estimulou a resposta imunológica do sistema imune da pessoa que está recebendo, do paciente. Aí, de uma próxima aplicação que eu vou fazer daquele medicamento, né, porque muitas das vezes não é uma dose só, você vai tratando o paciente, quando ele receber a próxima dose do monoclonal feito em camundongo,
o sistema imune já foi ativado pela primeira dose, já vai ter uma resposta imunológica pronta, com anticorpos prontos, e eu posso ter o quê? Uma rápida eliminação do anticorpo monoclonal que foi usado para tratamento. Porque o hospedeiro foi imunizado antes com a primeira dose do remédio, produziu uma resposta imunológica, produziu anticorpos, anti-anticorpos, que são os AMA, e aí eu posso ter uma rápida eliminação. E além disso, ou melhor, pior que isso, eu posso ter a formação de complexos imunológicos, são os imunocomplexos, que é justamente anticorpo grudado em anticorpo, que está grudado em outro anticorpo, e fazendo uma maçaroca de anticorpo, o imunocomplexo. E isso pode se depositar nos rins, levando a uma lesão renal, né? Porque o sangue é filtrado pelo rim. E se no sangue eu encontro um imunocomplexo que se enrosca ali, recrutam células imunológicas justamente pela região FC, né? A região constante ali do anticorpo, e levam a uma glomerulonefrite, por exemplo, uma inflamação renal. Então, para tentar diminuir o problema do AMA, né, do anticorpo humano anti-anticorpo de camundongo, os cientistas foram desenvolvendo monoclonais diferenciados, que vão ser menos imunogênicos. Como assim, Pro? Bora olhar aqui o próximo slide, gente. Então, se eu olhar esse gráfico aqui, vamos entender o gráfico primeiro. Ó. Aqui nesse gráfico, nesse eixo que eu estou riscando aqui, ó, eu chamo de eixo de imunogenicidade, ou seja, mais imunogênico é aquilo que é totalmente diferente do humano, e menos imunogênico é aquilo que se assemelha mais com que as nossas células, nossos tecidos são, que são mais próximos do humano. Então, os anticorpos que aparecerem aqui, nessa região, né, aqui mais embaixo do gráfico, eles são altamente imunogênicos. E eu vou animar esse slide, vai aparecer outros aqui, ó. Os anticorpos que aparecerem mais aqui em cima, eles têm uma baixa imunogenicidade. E já já a gente vai entender por quê. Então, né? Então, esse lado aqui eu mostrei que é a imunogenicidade. E aqui embaixo é a parte murina, a parte do anticorpo que é de camundongo. Então, aqui o murino, ele é 100% de camundongo. E aí, por essa técnica que eu vou mostrar agora, eu fui o quê? Diminuindo a porção murina do anticorpo. Certo? Então estava 100%, depois foi para 30%, 10% e 0%. E para tentar diminuir essa imunogenicidade, primeiro os cientistas fizeram os anticorpos quiméricos. Então, se eu observar aqui nessa figura que acabou de aparecer, ó, o que está desenhado em vermelho é a parte do camundongo, ou melhor, é a parte do anticorpo monoclonal que ainda é de murino, que é a região variável, ó, vermelho, murino, verde, humano. E por técnicas de biologia molecular, eu tenho aqui a inserção de uma parte humana nessa molécula de anticorpo. Por isso que a gente chama esse anticorpo de anticorpo quimérico. Com isso, eu tenho apenas dessa molécula toda, apenas 30% do anticorpo dessa molécula vai ser murino. Todo o resto da molécula já vai ser humana. Consequentemente, ó, a imunogenicidade desse anticorpo diminui, né? Porque ele tem mais parte verde do que parte vermelha. Ele é mais humano do que camundongo. E aí, as pesquisas foram andando, né? A pesquisa diagnóstica de medicina, etc., foi melhorando. Então, eles fizeram o quê? O anticorpo humanizado. O que é o humanizado? É um anticorpo ainda melhor. Ou seja, eles usaram de camundongo apenas as regiões que são os segmentos hipervariáveis, as regiões de determinantes de complementaridade, o CDR1, CDR2 e CDR3. Lembra lá no começo da aula que eu falei para vocês prestarem atenção na parte do CDR, que eu ia voltar a falar? Então, os cientistas fizeram o quê, né? Aí eles conseguiram deixar apenas o CDR1, 2 e 3 como sendo de murino e todo o resto da molécula já de humano. Então, eles chamaram esse anticorpo de anticorpo humanizado, que acaba sendo, então, o quê? Menos imunogênico. Ó, no gráfico, ó, tá mais para cima ainda. A imunogenicidade vai ser cada vez mais baixa. E aí, depois, né, muitos estudos descobriram então o anticorpo totalmente humano. E aí ele tem alguma parte
Murina, não, ó, 0%. O humanizado, eu não falei, mas tá aqui, ó, 10% é de murino e o quimérico, 30%. E o totalmente murino, lógico, 100% do anticorpo foi feito em murino, em camundongos. Beleza, gente? Bom, para a gente começar a ir para os finalmente da aula, né? Para a gente começar a terminar essa aula que já está bem comprida, eu queria falar um pouco da nomenclatura desses biofármacos, né? Desses anticorpos que são usados para medicamento, que são os biofármacos, né? Como que se faz a nomenclatura deles, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo de um remédio que é o Biciromab. Se a gente olhar aqui, ó, o prefixo da palavra é formado por uma sílaba que define o nome do biofármaco, seguido de outra que define o alvo da doença. CIR. CIR, bora ver na tabela o que é CIR? Ó, aqui achei CIR. O que é CIR? Ah, é cardiovascular. Ah, entendi. Então, esse prefixo indica para que serve esse monoclonal, esse anticorpo. Sim. Aí, seguindo, né? Aqui, o sufixo da palavra, né, que é o OMAB, o sufixo é formado por uma ou duas letras que indicam a fonte do anticorpo, né? Fonte do anticorpo, ó. Ó. Vamos ver na tabela? Ó. Ah, é feito de camundongo. Então, por isso que é Biciromab. Se fosse feito em hamster, por exemplo, ele chamaria o quê? Biciremab, porque seria feito em hamster. Ou em primata, aí vai mudando a letra, para fazer a nomenclatura correta ali do biofármaco. E o MAB, né, é de monoclonal antibody. Então, o prefixo ele é formado então por duas sílabas, que é o primeiro, que define o nome do biofármaco, o outro que define o alvo, seguindo então do sufixo, que indica a fonte do anticorpo, e o MAB, que é de monoclonal antibody, anticorpo monoclonal. Legal saber disso, né? Como que são feitas as nomenclaturas dos anticorpos. Então, caso vocês se deparem com outros nomes, né, desses biofármacos, olhando nessas tabelas, vocês vão saber o alvo da doença e onde foi feito o monoclonal. Se é totalmente humano, camundongo, hamster, primata, em rato, é humanizado ou quimérico, tá bom? E para a gente começar aqui a finalizar a nossa aula, vamos ver aqui, eu fiz aqui um slidezinho de finalização para mostrar um histórico para vocês dos anticorpos monoclonais que foram sendo desenvolvidos e o ano de aprovação pelo FDA, né, que é a agência de regulamentação lá dos Estados Unidos. Então, ó, em 1986 foi desenvolvido o primeiro anticorpo monoclonal terapêutico, que é o Murumomab, que foi usado para rejeição aguda de transplante. Aqui está o nome comercial dele. Só que lá em 30 de julho de 2011 foi o término da sua utilização. Aí, em 1994, foi o primeiro anticorpo quimérico que foi desenvolvido, o abciximab. Ele faz inibição da agregação plaquetária em doenças cardiovasculares. Aí, em 1997, foi o primeiro monoclonal com indicação oncológica, que foi o rituximab. Depois, em 1997 também, foi o primeiro monoclonal, ó, humanizado, né, que tem ali só o CDR1, 2 e 3 de camundongo, todo o resto da molécula é a molécula já humanizada, que é o daclizumab. Ele é usado para prevenção de rejeição a transplante. E o último, né, que foi feito em 2002, né, e também aprovado pelo FDA, foi o primeiro anticorpo terapêutico totalmente humano, que é o Adalimumab. O nome comercial é Humira. E ele é usado para tratar artrite reumatoide. Bom, gente, com esse pequeno histórico aqui de aprovação desses monoclonais, né, eu finalizo a aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha sido útil para vocês, que vocês tenham conseguido extrair o máximo de informações necessárias
para os estudos de vocês. E aí a gente acaba se vendo num próximo vídeo aqui no nosso, no meu, no seu, no nosso Imunocanal. Muito obrigado aí por assistir e deixem seus comentários, tá bom? É isso, um abraço e até a próxima.